Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui hoje simplesmente com um fera do Ceará, um fera do Cruzeiro, um cara que marcou época no nosso futebol. Tem também uma história muito bonita na Coreia, simplesmente Mota. O cara que que levou o nosso futebol cearense a outro patamar. Então é com muito orgulho que eu venho entrevistar aqui o Mota, conversar aqui algumas coisas sobre o futebol, mas também sobre a educação, tá? Não esqueçam disso. E eu quero trocar aqui uma ideia, quero perguntar algumas coisas aqui que eu sempre tive muita curiosidade e quero saber agora do Mota, que é um conterrâneo aqui nosso, do Antônio Bezerra, né? Estudou por aqui, morou por aqui, então quero primeiro agradecer, Mota. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né? E quero começar perguntando, né? Aqui é o Mota de hoje, né? O Mota de hoje. O que o Mota de hoje diria para o Mota no começo da carreira? Bom dia, primeiramente, Bom né? Bom dia dia. a todos. Acho que o mais importante da experiência, né, de vida que a gente vai adquirindo durante os anos aí, acho que é a educação. Você tocou no assunto da educação, acho que é uma das coisas que eu me arrependo de não ter continuado a estudar mesmo jogando bola. Acho que dava para ter feito os dois. Eu falo muito pro meu filho que está na escola, tá no sub-17 do Ceará hoje, Massa. e ele tem que fazer os dois. Tem como fazer os dois, né? Estudar e jogar. Eu acho que a educação ela é primordial para a sequência da vida de todos, de todos. Eu acho que, mas assim, de experiência, o futebol é maravilhoso, mas não é mil maravilhas, não é esse céu, né? Um céu não. Tem seus altos e baixos, tem seus problemas, suas dificuldades, suas coisas ruins, né, como tudo na vida. Eu acho que só com a experiência do dia a dia, da vivência, a gente vai aprendendo o que é realmente futebol. Mas aproveitar agora no começo dando um conselho para quem quer ser jogador de futebol, perseverança, né? Eu acho que é o mais de tudo, você tem o querer, só que além do querer, você tem que saber que envolve muitas outras questões para você ser jogador de futebol. Então, primeiramente, o respeito, a educação, que o respeito vem com a educação, né? E assim, trabalho, não desistir, sempre acreditar no seu potencial, né? E ter sorte, que acho que futebol são milhões de crianças querendo ser jogador de futebol, mas você tem que sempre que acreditar, respeitando o próximo, né? A humildade, que é o mais importante. Perfeito, perfeito. Gente, quem está falando isso é um cara que tem uma história muito bonita no futebol. É um cara que não tem envolvimento com polêmicas. Você pode pesquisar aí, certo? Os torcedores do Ceará vão saber. O Mota não tem envolvimento com polêmica. Você pode pesquisar aí nos clubes que o Mota passou, não tem polêmica, não tem nenhum tipo de problema. Agora, Mota, me fala uma coisa. Em relação a essa questão que a gente está falando agora, essas situações. Hoje em dia a gente vê muito essa moçada que está aí, que começa a brilhar no futebol, e aí de repente os caras já acham que são as estrelas da Europa, né? Mota, o que você, certo? Você quando começou ali, quando você estava no seu início de carreira, você olhando para essas situações que acontecem, principalmente hoje em dia, né? No passado era uma coisa que os técnicos, né, já barravam. Hoje em dia não, os empresários já têm uma força maior. O que você consegue visualizar a respeito do que tá acontecendo hoje no futebol e o que acontecia antes, em relação a essa galera que começa a jogar uma bolinha e já acha que é o... Eu acho que é a evolução do futebol. A culpa disso é a evolução, né? Hoje antigamente eu saí do Brasil com 18 anos, né? Fui jogar fora, fui para a Espanha. Mas hoje, os times europeus, os times brasileiros, hoje eles estão olhando, a idade vai baixando, né? Vai baixando. Hoje, garoto, menino com 18 anos, ele praticamente já está velho no futebol, né? Eu acho que é certo, não acredito que seja certo. Eu acho que eu até falo com os meninos que eu acho que a base, as crianças que estão em evolução, em crescimento na base, ela também tem que ter o tempo dela de criança, da idade, de viver a adolescência, Sim.
correr na rua, brincar na rua, ir no shopping, passear, cinema. Perfeito. Essas coisas que a parte do futebol. E o futebol hoje tá comendo muito tempo das crianças. Muito, muito, muito. Né? Você vê hoje categorias de 13, 14, 15. Tem todas as categorias hoje. Antigamente era juvenil, júnior e profissional. Exatamente. Só tinha essas três categorias, né? Escolinha. Escolinha, juvenil, júnior e profissional. Isso. Hoje tem sub-10, sub-11, sub-12, sub-13. Todos em competições e todos treinando diariamente. Né? E eu acho assim, eu acho muito puxado você treinar diariamente uma criança de 10 anos, 12 anos, 13 anos, 14, acho que até os 15 anos, acho que teria que ter um pouco de espaço até para os estudos, Perfeito. né? Para os estudos, porque o futebol come muito tempo, desgasta muito o atleta. Né? Eu estou vendo isso com meu filho está, como eu falei, está na base do Ceará, e ele sai do colégio, muitas vezes come dentro do carro, vai almoçando, leva o almoço, ele vai almoçando no carro para chegar no horário do treino. Aí 3 horas no clube treinando e volta à noite para estudar, né? Então é muito desgaste. Como é que você vai estar mentalmente descansado? Porque estudo também cansa. Você estudar cansa. Você é professor, você sabe disso. Você vai estudar, você tem que estar com a mente tranquila, o corpo tranquilo, descansado, para você ter o aprendizado adequado para fazer as provas e o aprendizado, para aprender realmente, né? E isso o futebol tira muito, né? O futebol é o meio de vida, muitas crianças, muitos pais acham que o futebol realmente você transforma a sua vida de um dia para o outro, se você tiver no momento certo, na hora certa, no lugar certo, no jogo certo. Mas muitas vezes não, tem muitas crianças que não vão chegar a ser. Por mais que tem muitos exemplos no futebol brasileiro ou mundial, mas falar do futebol brasileiro, e muitos craques mesmo de bola, que não chegaram a ser profissional. Jogam subúrbio porque perderam a oportunidade, perderam a chance, ou o momento, e jogam aí, né? Mas que poderiam muito bem ter sido grandes craques do futebol brasileiro. Perfeito. Mas, e aí? Deixaram de estudar para jogar e não fizeram nenhum dos dois. E aí tem essa dificuldade no final da carreira, no final, assim, com seu, já numa idade já, seus 40, 50, vai fazer o quê? Verdade. Então, o meu conselho só cortando. Não, à vontade. Faça os dois. Tem como fazer os dois. Perfeito. Mas, primeiramente, o estudo. Depois, o futebol. Gente, etapas. Etapas da vida. Olha que massa, olha que sensacional que o Mota tá falando pra gente, cara. A gente tá vendo o Mota sempre quando vai fazer alguma entrevista, realmente ele é um baita do jogador, né? E como pessoa também é um cara sensacional. Mas sabe o bacana dessa história que o Mota tá contando pra gente aqui? O outro lado, cara. O outro lado da história. Olha o que esse cara tá falando pra gente. Vocês têm noção? Olha que massa, o Mota tá falando das etapas do futebol, ninguém fala. E é isso. Agora, Mota, bacana demais, cara. Eu quero te perguntar o seguinte. Mota, quem foi o treinador, ou quais os treinadores que mais marcaram você no sentido de sempre orientar, de ser aquele cara que tá ali como se fosse realmente um pai, orientando, puxando a sua orelha, dizendo o que você tinha que fazer, dizendo que você não tinha que se vislumbrar com o futebol. Né? Quem foram, ou quem foi, não sei, fica a seu critério aí. Não, mas eu acredito que todos têm seu lado paizão. Todos os treinadores têm um lado paizão de querer sempre que você entre na linha. Né? Os treinadores cobram muito essa disciplina. Né? Você ser disciplinado é você andar na linha. E não só no futebol, não só a questão ligada ao futebol, mas fora do futebol também. A maioria dos treinadores, eles tentam trabalhar muito isso. Só que cada dia está mais difícil, né? Cada dia está mais difícil. Como você falou, os atletas hoje são com 16 anos já são vendidos, no caso aí do menino do Palmeiras. Sim. Se ele não tiver uma equipe, ou a família, além da família, uma equipe boa que coloque ele com a cabeça boa para aguentar toda essa mídia, o que acarreta, que junta esse cara hoje com 16 anos jogar na seleção brasileira, que é o Hendrick, né? Sim. E tem uma cabeça muito boa, pelo menos é o que a gente percebe, né, nas entrevistas. Isso aí também é o staff, é aquela galera que está ali por trás, empresários, né, psicólogos, tudo tem que ter para aguentar uma pressão dessa. Vai para um time, o maior clube do mundo, que é o Real Madrid,
Exatamente. E aí, com 16 anos. Então, acho que, como eu falei, o futebol está baixando as idades. Quanto mais novo, melhor. E às vezes a criança, que são crianças, 15 anos, 16 anos, não está preparado para isso, né? Verdade. E aí é onde entra a estrutura familiar, é onde entra os estudos, a inteligência. É o que eu falo muito, eu boto o meu filho, por exemplo, porque ele está jogando futebol e ele tem a idade mais ou menos dessa idade, 16 anos. Cara, até para você jogar futebol, você tem que ser inteligente, você tem que estudar. Porque às vezes tem uma pergunta que ela é maldosa. E se você não for Exatamente. inteligente para entender a pergunta, interpretar a pergunta, Sim. que é aquela coisa que no colégio tem interpretação de texto, Isso. interpretar a pergunta, você vai falar uma coisa que vai ser, que não é o que o cara queria, né? Não é o que você acha, vai ser ao contrário. Então, acho que é tudo relacionado. Eu terminei meu segundo, na minha época era segundo grau, a sua época também era Também, segundo grau, né? é. Pois é. Mas eu tive, meu pai também sempre vai terminar os estudos. Aí depois você pensa no futebol. Hoje está um pouquinho mais complicado. Mesmo assim, né, dá para fazer. Dá para fazer. Não deixe os estudos, né? Foque no futebol, tenha perseverança. Quer ser jogador de futebol? Tenha qualidade para isso. Trabalhe, treine, mas sempre respeitando as etapas. É o mais importante. E o que a família quer, né? Porque a família sempre quer o melhor para você. Sim, Pai e mãe sempre vai perfeito. querer o melhor. Então, respeite os pais, que é o mais importante também. Bacana. E só para a gente finalizar aqui, Mota, queria que você falasse um pouquinho da cultura fora do Brasil. Né? Você é um cara que marcou aí um período muito massa na Coreia, né? Tem um histórico na Coreia muito bom. Eu queria que você falasse como é que é essa diferença cultural, né, daqui para lá, em relação à comida, em relação às pessoas, em relação à estrutura do futebol. O que, é que você tem a colocar aí para o nosso público? Cara, eu fui para 4 países para jogar, né? Fui Sim. para Espanha, primeiro para Espanha, depois vim para o Brasil, aí fui para a Coreia, passei 9 anos lá. Fui para Portugal, mas Portugal foram só 6 meses e voltei para a Coreia. Mas falar especificamente da Coreia, que é um país que eu passei mais tempo, né? A Espanha é um pouco muito parecido com o Brasil, né? Mas só que é um país de primeiro mundo, estruturado, né? Tem todas essas coisas de segurança, educação, saúde, tudo em dia, coisa que a gente não tem no Brasil, né? Sim, Tem a infelizmente. dificuldade. Na Coreia você tem tudo, cara. É um país maravilhoso, um país espetacular. E o povo coreano é um povo bem acolhedor, bem. E eu acho que o que eu acho muito legal, que eu vi muito lá, que é uma cultura, é o respeito dos mais velhos. Coisa que a gente aprende na teoria e muitas vezes não tem. A teoria a gente sabe, né? Desde criança, respeitar os mais velhos, pai, você tem que respeitar, seu tio é mais velho, sempre os mais velhos. Eu respeito isso. Quando eu vejo que a pessoa é mais velha, eu chamo de senhor, senhora. Eu escutei meus pais, mas tem muitas crianças que hoje você vê na rua e você vai falar com ele, manda a gente para aquele lugar, né? Exatamente. E vai para aquele ponto e assim, eu acho que o respeito lá é muito bonito, cara. Sim. Você vai no clube, só um exemplo, um almoço do clube. Você só senta na mesa quando o mais velho sentar. Aí o mais velho senta, aí o segundo, aí vai só por idade. Entendi. O mais novo só senta depois que todos sentarem. Aí ele senta. E só Sensacional. se levanta quando ele pode terminar de comer. Se ele quiser ficar sentado mais 2 horas, todo mundo tem que ficar sentado. Não levanta. Respeito, questão de hierarquia. É o mais Sim. velho, você tem que respeitar. Então, o respeito, isso não é porque lá, em todo mundo se ensina isso. Só que nós brasileiros somos um pouco mais desleixados para essas coisas, né? Sim. Mas lá, questão de segurança, educação, saúde, nem se fala. Lá é um espetáculo. Lá você anda tranquilamente, sem ter nenhum problema. Você pode jogar o dinheiro para cima e correr, o pessoal vai juntando e vai correndo atrás de você para lhe devolver. Entregar, É né? desse jeito. Então, cara, é um país maravilhoso. Passei 9 anos, poderia ter passado mais, mas por circunstâncias, por decisões, voltei para o Brasil. Mas foi um país que eu poderia morar lá tranquilamente. Perfeito. Gente, estou finalizando aqui a entrevista com o Mota. O Mota
dando uma entrevista, um ex-jogador dando uma entrevista de uma forma que vocês nunca viram, colocando as situações para esse público aí, essa galerinha que pensa em ser jogador de futebol. Mota, primeiro queria lhe agradecer pela disponibilidade, né? Muito obrigado. Sei que o seu tempo é muito corrido e deu para encaixar a nossa entrevista, foi em cima da hora, mas está tudo certo. Eu agradeço demais a sua disponibilidade. Agradeço a sua fala, porque é muito importante que a galera veja que não é aquele mar de rosas que todo mundo pensa. Não, não. O Mota citou aqui tem algumas palavras-chave que gravadas na minha cabeça, né? E principalmente essa questão de respeito, essa questão de etapas, né? O Mota citou aqui. Então vocês viram aqui com a gente hoje, o Mota de uma forma diferente, um ex-jogador colocando aqui algumas situações de forma diferente. Então, Mota, só para a gente finalizar, estava conversando aqui com o Mota antes da gente iniciar a gravação, eu estava falando que, quando eu comentei a possibilidade de entrevistar o Mota, e os meus alunos que torcem em Ceará ficaram tudo doido, eufóricos, queriam vir, né? Eu falei, não vem não, vocês vão bagunçar o negócio. Mas, só para finalizar aqui, Mota, em algumas poucas palavras, por mais que seja repetitivo, mas para o meu público, é um público mais adolescente, né? Voltado para essa questão. Me dá algumas dicas em relação àquela galera que está ali sonhando em ser jogador de futebol e ao mesmo tempo não poder ter essa sorte, que, como você falou, nem todos têm, né? Mota, como é que você colocaria, quais as dicas que você daria para os meus alunos, né, em relação ao todo, ao sonho de ser jogador de futebol e aos estudos? O sonho, ele, você não pode desistir do sonho. O sonho, ele tem que, você tem que sonhar, lógico, porque senão você não vai em busca dele. O sonho, ele se você não sonhar na sua vida, você não tem futuro, porque os sonhos é que lhe fazem ir em busca, né, de concretizá-lo. Mas, assim, cara, eu posso falar para essa garotada, né? Mandar um abraço para eles, né, teus alunos. Perfeito. Matemática eu era bom. Aí, ó, tá vendo? Era bom. O homem tá falando, viu? Gostava de matéria de cálculo. O homem tá falando, ó. Mas, assim, cara, primeiramente, você saber que o futebol, você não pode esperar que o futebol é para todos, não é. Mas que você tem que se preparar para ele, não desistir na primeira pancada, porque a primeira pancada, foi fazer um teste aqui, não deu certo. Não se desvalorizar, sempre se valorize, mas sempre com os pés no chão, humildade, trabalho e honestidade. Ninguém sacaneia ninguém para estar no lugar da pessoa, porque depois vem a conta. Eu acho que você tem sempre que ser uma pessoa correta no que faz. Todos nós, vocês, né, mais novos, sabem o certo e o errado. É só seguir o certo, fazer as coisas certas, descansar bem. Quer ser jogar futebol? Tem que descansar. Descanso também é treinamento, que a gente fala no futebol. Descanso é treinamento. Tem que saber a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de estudar, a hora de treinar. E saber levar uma vida adequada para que o futebol te chegue, né, e te dê essa oportunidade. E quando tiver a oportunidade, saber que o futebol é só futebol. Não tem bicho-papão, não tem... Você não pode ficar com medo de abraçar o futebol, né? Porque tem gente que tem a oportunidade e aí às vezes fica tímido, não com medo de jogar, fica com aquele timidez, porque as pessoas já estão lá e não toca para você. Dentro do campo você tem que ser bom, personalidade, a palavra certa. Quando tiver oportunidade. Enquanto não tiver, treinamento, buscando o seu espaço, sempre com respeito ao próximo, que as coisas acontecem. Perfeito. Mota, meu irmão, Valeu. Muito obrigado. Galera, esse é o Mota, fera, de uma forma que você não viu, hein? Um abraço. Pro Felipe vai ficando por aqui, tamo junto.